Olá, professores orientadores das escolas indígenas. Nessa segunda aula virtual, iremos trabalhar o engajamento dos alunos e o diário de bordo. Sou a professora Lara Magalhães e estarei com você agora nessa aula que vai proporcionar uma reflexão de como se trabalhar com esses estudantes e crianças pesquisadoras. Existem dois tipos de pesquisadores para os trabalhos de iniciação científica nas escolas. Temos a criança pesquisadora, que é das etapas da educação infantil, e o ensino fundamental, anos iniciais, do primeiro ao segundo ano. Nesse momento, eles estarão experimentando a experiência, a vivência, eles estarão respondendo curiosidades que, no decorrer da sua pesquisa, da sua vontade, dos seus pontos de interrogação, ele possa aprender a buscar a resposta. Nesse momento, as crianças pesquisadoras elas estão no início da pesquisa, de ser um pesquisador. Então, não cabe a esse momento, a essa etapa, ser tão aprofundado, até porque nós estamos lidando com crianças que ainda estão aprendendo a ler, aprendendo a escrever. Nisso, as pesquisas que devem ser trabalhadas com essas crianças pesquisadoras são justamente pesquisas de vivência, experimentos que eles possam, na prática, no material concreto, conseguir executar. Já nos estudantes pesquisadores, que são o ensino fundamental, anos iniciais do terceiro e quinto ano, ensino fundamental, anos finais do sexto ao nono ano, e ensino médio e educação de jovens e adultos, essas pesquisas elas já são mais aprofundadas, aonde eles vão buscar situações, problemas, vão criar hipóteses, vão fazer pesquisas de campos através de questionário, de relatos, vão fazer experiências em laboratório onde eles possam aprofundar a pesquisa, sempre com foco de trabalhar em prol da sociedade, que ela possa trazer algo de benefício à comunidade aonde aquele estudante pesquisador está vivendo. E com isso, a gente começa a trabalhar a abordagem na educação infantil, com a curiosidade, que é de natural das crianças. Então, as crianças por si só, elas são um ponto de interrogação. Então, trabalhar com as crianças, com as suas próprias curiosidades. Então, quando você começar o engajamento da pesquisa com as crianças, pergunte o que, que elas têm de curiosidade, o que, que elas querem descobrir nesse mundo que ela está começando a experimentar dentro da escola, buscando sempre valorizar e explorar o lado sensorial dessas crianças, o olfato, tato, o cheiro. Então, sempre buscar situações que ela possam experimentar esses sentidos junto. Por isso que a gente fala que trabalhar com as crianças, principalmente da educação infantil, é fazer atividades práticas de experiências concretas, por exemplo, tirar os tipos de tintas de vários produtos, do carvão, do urucu, do barro. Então, criar cores através daquele experimento. Da folha de uma planta que vai dar a cor verde na água. Então, essas experiências faz com que as crianças comecem a aguçar o seu lado pesquisador, sempre envolvendo também a atividade lúdica. Então, levar essas experiências de uma forma prazerosa, em forma de brincadeira, em forma que eles possam estar se divertindo e conseguindo aprender com essa ludicidade. E sempre o professor orientador ele vai estar sendo o norteador, como também ele vai estar escrevendo esses relatos, porque como antes eu frisei, essas crianças ainda não têm a escrita, estão ainda no processo de alfabetização, então isso requer que eles tenham um apoio ao professor orientador que vai ser
o seu tanto o seu mediador como o seu redator. Então ele vai estar relacionando, sempre vai estar orientando, sempre vai estar incentivando a descoberta, mas também registrando as falas dos alunos, quando eles disserem, olha, professor, olha o que deu, misturar, bater a folha verde na água, a água ficou verde. Isso são falas que requer ser registrada dentro do projeto de pesquisa. Já a outra criança pesquisadora, que são dos anos iniciais, primeiro e segundo ano, ela vai estar mais rebuscada, vai buscar perguntas. O professor orientador pode criar essas perguntas para criar um ponto de interrogação na criança e ela buscar a resposta. Então, cabe ao professor deixar um pouco mais complexo, descobrir por quê que a folha, que quando a gente misturou na água, que amassou, ela deu a cor verde. Ah, é a clorofila? Então, o que é clorofila? Então, assim, não há necessidade daquele aprofundamento, mas explicar ao aluno o que são esses detalhes, por que, que aquela cor deu o verde, por causa da clorofila. O que é clorofila? Então, tirar dessas perguntas respostas que eles possam compreender o mundo que está ao seu redor. E disso, sistematizar. Então, por exemplo, criar todo o processo. Como é que vamos criar as cores? Ah, então, do barro vamos criar a cor laranja, porque a gente vai trabalhar com barro laranja, mas também a gente tem o barro branco, então vai ser meio acinzentado a cor. Então, disso criar uma sistematização aonde eles possam ver todo o processo até conseguir o resultado esperado. E nisso, o professor também, nessa etapa, tem que registrar, tem que mostrar todas as descobertas, tanto através de fotos, de vídeos, de relatos dos próprios alunos, para que eles possam, assim, fazer o seu projeto de pesquisa. Lembrando, o professor, nessas duas primeiras fases, que é a educação infantil e anos iniciais, primeiro ao segundo ano, eles, além de orientador e mediador, eles são os relator, porque essas crianças ainda estão em processo de alfabetização. Então, a escrita é feita pelo professor orientador. Já os estudantes pesquisadores do terceiro ao quinto ano dos anos iniciais, eles começam o processo de escrita, eles fazem o projeto. Então, o que cabe ao professor orientador? É aguçar a curiosidade desses alunos, orientá-lo em que processo eles vão construir toda a sua pesquisa, levando a ele a sempre estar estimulando os alunos a buscar as respostas para suas situações, problemas, e buscar sempre sistematizar, fazendo com que o aluno entenda o processo do início, meio e fim. Então, o que, que ele precisa? Ah, ele precisa descobrir que ele vai ter que criar um questionário para poder descobrir uma realidade da sua comunidade. Ah, ele precisa fazer vários experimentos para que ele possa obter o resultado. Então, ele precisa sistematizar todo esse processo para que ele possa depois, posteriormente, escrever todo esse processo e o seu resultado. Lembrando que ele, a partir de agora, é o responsável para registrar os dados alcançados, sentar com os seus colegas de equipe e chegar a uma conclusão daquilo que foi vivenciado e escrever. A partir de agora, o professor orientador ele vai ser um mediador. Ele não trabalhar, não vai ser mais um redator do projeto de pesquisa. Ele vai ser um mediador, onde ele vai nortear todo o processo, mantendo os alunos no foco na qual eles querem atingir. Aí,
Trabalhando o ensino fundamental, anos finais, sexto ao nono ano, já vamos deixar a pesquisa mais aprofundada. Com o decorrer das etapas, a gente vai aprofundando a pesquisa, até porque os nossos estudantes estão mais convivência dentro da escola, tem mais conteúdo que conseguiu absorver, então eles podem aprofundar a pesquisa, planejando ela de forma mais esmiuçada, com mais detalhes, com aonde foi que ele buscou essa pesquisa, quem são os autores que embasaram essa pesquisa para ele, por que, que ele fez essa pesquisa. Então, pode-se deixar mais aprofundado toda essa pesquisa para que ele possa realizar uma conclusão daquilo que ele criou, daquela hipótese que ele criou. Por exemplo, ah, a água da minha comunidade, lá do rio, ela está potável, ela pode ser consumida sem precisar de um filtro. Ah, como é que eu posso realizar essa hipótese? Ah, então vamos criar três perguntas. A água está potável para beber? Há necessidade da água passar para um filtro para que eu possa beber? Esta água, quem usufrui dessa água? É só a comunidade ou os animais também? Ela é uma água corrente? Então, todas essas perguntas pode-se criar uma situação, problema, criando várias hipóteses, várias perguntas, para que no decorrer da pesquisa você vá respondendo positivamente ou negativamente. Ah, essa água não está potável para beber. Para que ela seja potável, eu preciso ferver, eu preciso passar no filtro, ou então essa água está potável, só que eu preciso que ela passe no filtro para tirar algumas impurezas. Então, requer, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai coletar esses dados? A gente vai precisar ir para um laboratório para ver todo o processo dentro dessa água, se há os micro-organismos, se tem produtos sólidos. Então, podemos ter parceria com universidades para que a gente leve essa água para a universidade, para que ela faça o levantamento. Então, nesse momento, esses alunos eles já podem fazer a pesquisa mais aprofundada, com um pensamento crítico em prol da sociedade. O que, que eu posso pesquisar que possa ajudar a minha comunidade? Então, há uma necessidade sempre de buscar algo que possa ajudar dentro da sua comunidade. E sempre com um olhar científico, sempre buscando aprofundar cientificamente aquelas hipóteses, aquela situação, problema, para que justifique o porquê da pesquisa, o porquê que eu quero achar essa solução, buscar essa resposta para as minhas hipóteses. E aí a gente vem com o ensino médio, que busca a autonomia total do estudante pesquisador. Ele precisa ter um olhar muito crítico, aonde ele possa estar sempre refletindo nas suas ações o porquê dessa pesquisa, o que, que vai ajudar lá dentro da comunidade essa pesquisa, porque é nesse momento que a gente está preparando o estudante pesquisador para o trabalho. E aí, a gente pode trabalhar com esse estudante pesquisador para que ele possa criar instrumentos, criar soluções em benefício à sua comunidade a que ele vive. Então, com isso, há uma necessidade de uma metodologia científica mais completa, onde ele possa mostrar passo a passo todos os dados, todas as amostras, todas as populações, que tipo de coleta de dados ele utilizou para essa pesquisa, para que ele possa mostrar esmiuçadamente o que ele aplicou e qual resultado ele alcançou. E terminando, temos o grupo de educação de jovens e adultos, que, na verdade, ela não é uma etapa de ensino, ela é uma modalidade
que ela está inclusa porque ela perpassa por todas as etapas de ensino, desde a educação do ensino fundamental, anos iniciais, do ensino fundamental, anos finais, do ensino médio. Então, a gente lida com adultos que estão o dia todo trabalhando e à noite vão estudar. O que, que a gente pode aguçar com esses jovens, esses adultos, para ser um estudante pesquisador? Nós temos que trabalhar essas pesquisas práticas, que eles possam correlacionar com o seu dia a dia, com a sua vida de trabalho, com a sua comunidade, valorizando a experiência que ele tem. Eu tô com, tem um aluno que é pedreiro, e aí ele tem uma experiência, vamos fazer um produto que possa auxiliar ele na construção das casas. Que produto pode ser barato e sustentável, que possa auxiliar a esse pedreiro para que ele possa construir uma casa segura, mas com baixo custo? Então, essas pesquisas com esses jovens e adultos da educação da EJA, há uma necessidade de sempre se correlacionar com o trabalho, com o foco tanto pessoal como profissional desse estudante pesquisador. E nisso, gente, finalizando toda essa percepção do perfil do que seriam crianças e estudantes pesquisadores, nós temos o engajamento, que é uma proposta que o Cefor vem encaminhando a todos vocês, aonde a gente trabalha uma rotatividade entre os pesquisadores, porque sabemos que dentro de uma equipe de estudantes pesquisadores, nós temos três componentes. Esses três podem trabalhar de forma concomitante e que eles possam trabalhar em forma rotacional, aonde um estudante vai ser o líder, o outro estudante vai ser o fotógrafo e o outro estudante vai ser o redator nessa semana. Eles vão fazer a ação, por exemplo, vão fazer uma pesquisa de campo, onde eles têm que aplicar um questionário. Então, tem um estudante que está tirando foto, tem o líder que está organizando essa pesquisa de campo e tem um redator que vai fazer as entrevistas. Na outra semana, faz uma rotação desses personagens. Quem era fotógrafo vira líder, quem era líder vira redator, quem era redator vira fotógrafo. E aí ele vai para outra fase da pesquisa, aonde é juntar todos esses questionários e tabular a coleta de dados. Então, quem é o fotógrafo vai tirar foto dos seus colegas, estudantes pesquisadores que estão fazendo a tabulação desses dados, quem o líder organiza e o redator faz a tabulação. E isso você vai seguindo em todas as semanas, trocando os personagens para quê? Para que esses estudantes pesquisadores possam vivenciar cada personagem. Isso é bom para o protagonismo desse pesquisador. Nesse meio termo, nós precisamos de imediato criar nosso diário de bordo, aonde ele tem um foco de mostrar desde o planejamento, que é o início do nosso projeto de pesquisa, ao meio do projeto, onde você planejou, organizou, criou o projeto de pesquisa, e que vai começar a execução do projeto de pesquisa até o fim, que seria o relatório do projeto de pesquisa. Então, dentro desse diário de bordo, há uma necessidade de vocês construírem desde o início até o fim, até o último dia onde se construiu o relatório, os resultados, tudo dentro do diário de bordo. E para isso a gente começa definindo como é o seu diário de bordo, definindo a sua capa, o seu sumário, a contextualização. Por quê? Porque a gente não definiu por que a gente está querendo fazer essa pesquisa, qual o objetivo dessa pesquisa, quais são as atividades que elas vão executar, por que eu quero fazer essa pesquisa. Tudo isso tem que estar dentro do diário de bordo.
Como exemplo aqui, ó, a capa. Na capa, a gente tem que ter um nome, diário de bordo, um nome da pesquisa, o nome da escola, a série que o estudante está participando ou a criança pesquisadora, o professor orientador, quem é esse professor, o nome dele, o nome dos estudantes pesquisadores, o município e o ano. Nessa capa, quando o avaliador chega, ele consegue identificar já de início todo um contexto apresentando o seu projeto. E aí passa para o sumário, aonde vai vir a introdução, a situação problema, os objetivos que você, específicos de geral que você quer alcançar, as atividades que foram realizadas. Então, o que a gente indica é que o sumário você deixe 2 folhas em branco, porque eles vão ser escritos no final. Porque quando você escreve todo o seu diário de bordo, você vai numerá-lo depois do sumário, com o número 1, e daí em diante você vai escrever introdução, número 1 não, você conta quantas páginas pós-capa, então sumário de 2 páginas, então 1, 2, aí vai vir a introdução 3, página 3. Ah, na mesma página da introdução, deu de eu escrever situação problema, deu de eu escrever o objetivo geral e os objetivos específicos. Então, página 3. Ah, não deu, foi para outra página, página 4. E aí você vai numerando elas, porque depois que você escrever todo o seu diário, você vem para o sumário e faz a numeração com relação ao tópico que você está relacionando. Depois, vocês vão estabelecer um calendário. Esse calendário, ele vai ser o guia de vocês para que vocês possam seguir as atividades. Então, por exemplo, a gente vai começar no mês de agosto a planejar o projeto, quer dizer, fazer a escrita do projeto. Tem que constar dentro do calendário. Como exemplo aqui. Aqui a gente colocou como exemplo, desde o planejamento e a definição das etapas, do tema, a revisão da literatura, o que eles vão pesquisar, quais autores que vão embasar eles. Então, tendo um data de início e de término, e quem é o responsável. Como também várias subatividades que vocês podem ramificar e dividir entre os estudantes pesquisadores. Criando esse calendário, você vai para o foco de fazer o processo de pesquisa. Então, não criou o calendário? Então, agora vocês vão executar as atividades. E nelas, vocês vão ter que ter a data, o horário, o local onde foi executadas, o nome da ação, o nome da atividade, o objetivo específico dessa atividade, a descrição, como eu quero realizar essa atividade, os depoimentos, o que aconteceu, tanto dos estudantes pesquisadores, das crianças, como também de terceiros que vivenciaram essa experiência junto com eles. O resultado e as discussões que tiveram para realizar essa atividade, também tudo tem que ser relatado. E a conclusão, nessa atividade, o que foi concluído? Né? Foi concluído que a gente conseguiu fazer os objetivos específicos. E os objetivos específicos são esse. Então, há uma necessidade de você descrever tudo dentro do diário de bordo. E dessa forma, sempre mantendo a consistência, uma linguagem que vocês possam deixar que as pessoas que vão ler entendam, como também sempre estar revisando com o calendário que vocês construíram. Se a atividade estava prevista para a terceira etapa, então ela tem que ser executada na terceira etapa. Então, sempre uma revisão periódica se vocês estão seguindo o calendário corretamente. Lembrando, gente, o calendário ele é flexível, vocês podem mudar as datas, podem mudar, não, isso aqui tem que ser executado primeiro.
Isso tudo vocês podem fazer. O que a gente recomenda é que lá no calendário esteja escrito a lápis, para que vocês possam fazer essa flexibilidade, esse manejo de mudar os locais, as datas, enfim. E aí, com isso, para que a gente possa provar que essas atividades foram realizadas, vocês precisam mostrar através de fotos, ilustrações, anexos de documento. Ah, vai aplicar um questionário? Cola o questionário ali dentro do diário de bordo, mostrando que tipo de questionário vocês executaram. E nisso vocês podem, como a gente está aqui mostrando no exemplo, de um lado, você descreve tudo o que você vivenciou nesse dia, nessa atividade, e no outro você mostra o registro. Ah, professora, não temos condições de tirar foto. Vocês podem desenhar. Ah, a gente foi na casa de fulano, desenha a casa da pessoa que você visitou, desenha a sua comunidade, desenha coisas que possam identificar aquela pessoa. Então, o registro ele não precisa ser somente de fotos, mas também ele pode ser registro através de desenho, registro através de questionários, de fichas, através de desenho, de fotos, de depoimentos. Então, falas de pessoas também serve, ó, conforme o ancião João citou que a cultura do Macuxi, ou então do Apixanda, do Ingaricó, é dessa forma, é assim que a gente vive. Então, para isso, há uma necessidade. Lembrando, pessoal, tudo que vocês trabalharem com terceiros, vocês precisam ter um termo de autorização, tanto de imagem, tanto de foto e tanto de dados. Por exemplo, esses depoimentos, vocês precisam ter o termo de autorização para que vocês possam citar dentro do seu projeto. E esse termo de autorização tem que estar colado dentro do diário de bordo, porque é uma forma de mostrar a parcialidade, a ética de vocês de estarem usando foto, áudio, dados de terceiros e que eles permitiram você utilizar. E isso, gente, a gente finaliza essa aula de engajamento e diário de bordo. Espero que tenham gostado e comecem a trabalhar com seus alunos utilizando o diário de bordo.